Boa noite. Normalmente, a esta hora venho fazer aqui um vídeo. Hoje vai ser de 20 e tal minutos, não pode ultrapassar os 30 minutos. É o tempo limite que eu tenho para dar graças a Deus, para estar convosco, para fazer uma oração, para estudar um versículo bíblico. Tinha vontade de estar aqui a ler a Bíblia, uma parte que Jesus citou e orou, que está em Mateus. Mas vamos lá, vamos primeiro fazer a oração. A oração é importante, porque é com a oração que nós estamos aqui, é através da oração. Se não fosse a oração, eu não estava cá, de certeza. Bom Deus e nosso Pai, primeiro a ser beneficiado sou eu, Senhor, através desta oração, Senhor. Reconheço, Senhor, que foste Tu que me livraste hoje de muitos perigos, e a mim e aos meus familiares, meus amigos, e mesmo nós, sem nos apercebermos, anjos magníficos nos socorreram e nos livraram dos perigos e de tudo aquilo que aconteceu, Senhor. É indescritível. Com tanto sofrimento, com tanta crueldade neste mundo, com tantos azares, e Tu tens livrado o Teu povo de tanta malignidade dos anjos maus. Obrigado. Quero agradecer, Senhor. Também quero agradecer, Senhor, por teres bafejado esta misericórdia, esta graça àqueles que nos escutam, que estão do outro lado, Senhor. Que compreendam, Senhor, que este tempo é solene, que não é para brincadeiras, Senhor. Não é para dizer coisas à sorte, nem andar para aí a dizer coisas que não devem, Senhor. Perdoa-me, Senhor, se eu disse alguma coisa que Te ofendi hoje. Perdoa aqueles que também Te ofenderam, Senhor, ou que me ofenderam a mim, Senhor. Perdoa-nos a todos, Senhor. E tem compaixão por aqueles que sofrem, Senhor, pelos enlutados, por aquela família que morreu os pais, ou a mãe, ou os filhos. Senhor, vem ser com aqueles que sofrem, Senhor. Eu sei que há muitas pessoas que estão a sofrer. Eu hoje visitei uma pessoa, uma família, Senhor. Careço de Ti, Senhor, para visitar essas pessoas, Senhor. Obrigado, Senhor. Tudo quero agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e amém. Que o Senhor nos possa beneficiar mais com as Suas graças, pois carecemos da Sua graça, da graça de Deus, a cada milímetro de nossa área e em cada segundo da nossa existência. Eu não imagino o que estou a dizer, mas imagino só um bocadinho daquilo que estou a dizer. Eu não vou contar o que me aconteceu, porque não é para aqui chamado, vocês não vão entender, é muito difícil explicar, mas só para entender que anjos de Deus estão tomando conta da nossa casa, do nosso lar, das nossas coisas, das nossas propriedades. E eu vi a mão de Deus hoje miraculosamente. Ainda tive um prejuízo, calculado em centenas de euros. Mas mesmo assim era para ter de milhares de euros, se não fosse a mão e a misericórdia de Deus. Só para dar um panorama geral à situação que se passa comigo. Mas não é problema agora, isso já está resolvido, ultrapassado. Outros problemas se calhar virão, mas Deus aí está para nos ajudar. E então eu lembrei-me da grande misericórdia de Deus, de Jesus, principalmente de Jesus, aqui com o seu povo, quando esteve aqui. E ele tem estas palavras em Mateus, capítulo 23, versículo 37, 38 e 39. Eu vou ver se encontro um comentário, de certeza que é difícil. Eu peguei num livro de Ellen White, que tem as citações do Espírito, de citações bíblicas. Se tem alguma meditação matinal com este texto, eu vou ver. Eu costumo fazer assim com os textos que leio na Bíblia e vou ver se alguém encontra algum texto no Espírito de Profecia dos livros que eu tenho. Ora, portanto, para Mateus, o mais perto, em Mateus 25, é o versículo 40. Não é o 25, é o 23. Não tem. Por acaso não tem. Está fora de contexto, como costuma dizer. Aparece o capítulo 20 e salta para o 25. Eu queria do capítulo 23. Pode ser que tenha outros textos aqui. De certeza que tem muitos textos. Tenho aqui, eu vou ler este aqui como pano de fundo. Mas vamos ler primeiro a Bíblia
como introdução, diz o texto de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 36, assim: em verdade, vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Ele está a falar da queda de Jerusalém. Ele está a falar da queda do ano 70. E ele continua: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. E agora reparem, quantas vezes eu tive este desejo de juntar também nos meus pintainhos, quantas vezes eu tenho este desejo de juntar pessoas, membros, pessoas no agregado espiritual de igreja, e aqui eu sinto isto que Jesus disse: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos ao Pai, os filhos de Deus, como uma galinha, como um protetor, ajunta os seus pintainhos, como uma galinha junta os seus pintainhos, como um protetor. Como Jesus era um protetor e deixou os seus discípulos como protetores. E muitas vezes nós falhamos, mas não é isso que eu quero fazer, falhar. Eu quero ser reto, quero ser leal e quero ser verdadeiro. Mas há uma condição que não posso mudar, que é a condição da escolha daqueles que se querem agregar. Muitos não querem. E então diz assim o texto: e tu não quiseste. Debaixo de muitos grupos, debaixo das nossas asas, estão centenas. Num grupo tem 75 mil membros que estão agregados, mas nem todos se conseguem manter agregados, porque com o tempo eles vão ver que as citações de Helena White, ou as citações do Espírito de Profecia, os vai cirandar, os vai marcar, os vai repudiar. E eles é que escolhem, não é? Não é o grupo em si que faz as escolhas. Como o dom de profecia, o Espírito de Profecia, como fosse a Bíblia, o Espírito de Profecia não é a Bíblia, mas como fosse a Bíblia, a dizer: tu estás mal, assim, com palavras, vários textos sobre várias opiniões, sobre verdades eternas que o Evangelho se encontra, Helena White esclarece. E muitas pessoas não estão a querer gostar. Há muitas que gostam, não é? Há 75 mil, temos que dizer que 75 mil não são membros efetivos, são 75 membros que apareceram. Portanto, no versículo 39 diz: portanto, ou porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Isto termina a conclusão. Ele está a falar para os sacerdotes, para os saduceus, para os escribas, para os líderes religiosos daquele tempo. E aconteceu que Jesus se despediu deles desta forma. Disse: não me vereis mais, desde agora não me vereis mais, porque vocês não me querem, porque vocês não me amam, vocês não me aceitaram e vocês fizeram uma escolha não estar dentro do agregado dentro da igreja, ou seja, dentro da salvação que eu vos ofereci. Agora vamos citar um texto de Helena White. Eu tenho este livro já desde 1986. É umas primeiras meditações que eu tenho. As de 85 não sei se as tive, mas a de 83 e 86 tenho. Esta aqui diz assim: eu quando faço uma meditação matinal, e sei que elas são muito importantes, todas, algumas a destaco. Esta destaquei pela simples razão. Diz: leiam, e eu vou já ler. A citação diz: cada membro deve exercitar o intelecto a fim de obter uma clara percepção da vontade de Deus para com ele. Todos devem educar a voz a fim de transmitir o conhecimento das Escrituras àqueles que se acham em ignorância. Portanto, leiam isto várias vezes. Eu vou ler isto várias vezes.
Que Deus nos ajude a permanecer como Daniel, em nossa condição e lugar durante os dias de graça que nos restam. Ou que aqui diz que restam, e digo que nos restam. Primeira frase que diz aqui: cada membro é do agregado espiritual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque está a falar para pessoas que leem o Espírito de Profecia, que aceitaram o Espírito de Profecia, que aceitaram a Bíblia, que aceitaram as doutrinas bíblicas e que aceitaram o dom de profecia. E então diz: cada membro desta Igreja, a qual eu também pertenço, deve exercitar, deve treinar o seu intelecto. Portanto, como é que a gente treina o intelecto? Com trabalho, com muito árduo trabalho físico, mental, estudando muito, não só a Bíblia, não só o Espírito de Profecia, mas estudando também a Bíblia e o Espírito de Profecia. Cada membro deve exercitar o seu intelecto, porque as provas vêm. E não vou responder a muitas perguntas que mandam publicar, perguntas que não têm exercício intelectual da pessoa que pergunta. Pergunta outra vez. A cada membro se exercita a sua mente, se exercita o seu intelecto, a fim de obter uma clara percepção da vontade de Deus. Para com ele, para com ele é para com o membro. Cada membro deve ter, não é uma opinião, deve ter a sua convicção de um claro, assim diz o Senhor. Portanto, muitas pessoas perguntam e estão sempre a perguntar a mesma coisa. Às vezes tem lógica o que ele pergunta, mas a repetição da pergunta é tanta que eu não vou fazer mais resposta à pergunta. A pergunta é: será que é de ser vacinado? E a pergunta vem tantas vezes e tantas vezes que o grupo não é para responder mais a essas perguntas. Não é porque eu já não tenha dado a resposta. Já demos mais do que uma resposta, já demos mais do que uma opinião, já demos muitas citações e não podemos agora andar sempre a responder e sempre que cada membro aparece a perguntar uma nova coisa acerca, por exemplo, do Espírito Santo, do dom do Espírito de Profecia, onde é que se encontra isto. Eu peço muita paciência àqueles que estão a ouvir-me para exercitarem a sua mente e buscar na Bíblia, no Espírito de Profecia, por aqui e por ali, exercitar a sua mente, para não andarem nós sempre atrapalhados, sem saber onde é que está o texto. Porque temos já tudo editado, estamos quase no fim da época, como costuma dizer, já estamos acima das nossas capacidades de responder a tantos, não podemos responder a tudo, e então cada um vai ser responsável por ouvir e escutar uma vez e não andar a perguntar mais. Porque quem está deste lado, como orientador de milhares de pessoas, não consegue aguentar tanta pergunta, tanta publicação repetida. Às vezes, repetição, não. Repetição é exagero. Para que é que nós precisamos exercitar a nossa mente? Diz aqui, todos devem educar a voz, a fim de transmitir o conhecimento. É para transmitir o conhecimento das Escrituras. Quem não tiver voz, escreve. Quem não tiver viola, cante. Quem não cantar, peça amor a Deus. Aqueles que se acham em ignorância, para nós respondermos às pessoas que estão transuentes. Nós temos milhares de pessoas que estão em ignorância. Mas uma ignorância e numa enormidade que não tem comprimento nem altura. É tudo. Tudo que as pessoas pensam, tudo que as pessoas ouvem é uma ignomínia. Nós temos que ajudar essas pessoas a pensar. Nós temos que ter muita paciência, não é? Nós temos que ter muita paciência. Que Deus nos ajude a permanecer como Daniel, em nossa condição e lugar, durante
os dias e graça que restam. Qual era o texto? Diz o texto, ele não está-se a referir a um texto, não, o autor é que se refere a um texto, que faz a meditação, que tem um texto bíblico, diz: como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, ou seja, servir a Jesus, a Deus, como servir, como ao Senhor e não como aos homens. Portanto, as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas plenas convicções, não é? Eu penso, eu acho. As nossas convicções religiosas, assim é que é dito, obras da fé também, as nossas convicções e obras devem ser assentes num claro, assim diz o Senhor, e não no que outros dizem, ou que os outros pensam, ou que eu penso, ou que vocês pensam. Portanto, deve ser como Daniel, que dá o exemplo de Daniel. Pronto, naqueles dias, naquele glorioso dia, os remidos clamarão: digno é o Cordeiro que foi morto, mas vive triunfante, vencedor. Amanhã continuarei esta meditação. Ela está um bocadinho só elaborada, está um bocadinho apresentada. Eu gostaria de deixar-vos em paz, como se costuma dizer. Vou descansar, vou dormir. Vocês também façam o mesmo. E amanhã estaremos aqui. Boa noite, fiquem com Deus. Deus vos abençoe. Não se esqueçam de orar.